Bom, pessoal que está assistindo aí, bem-vindo à revisão. Pessoal que está aqui, um prazer estar aqui de volta, passando frio. Dessa vez eu não consegui trazer o calor, não, mas eu trouxe. Amanhã vai esquentar, já fiquei sabendo. Então, eu tô falando, eu venho pra cá, eu trago sol e calor. Na verdade, vamos gabaritar penal, vou dar as questões da prova para vocês. Isso que a gente quer. Assim seja. A gente tem que ter vibrações positivas e pensamento positivo pra gente atrair o que é bom, né? Eu mandei pra vocês um bloco de dicas, né? Daquilo que eu acho que possa ser pertinente de ser cobrado. Mas eu vou trabalhar um pouco de alguns crimes na parte especial. Por quê? Porque a base, na parte geral, a gente ganhou. Então agora, o que pode ser cobrado da parte especial, eu vou trabalhar com vocês. E eu vi, e dentro do que eu peço, essa aula de revisão principalmente, eu me baseio muito na banca de vocês. A banca foi liberada e eu gosto só de entrar para dar aula de revisão realmente quando, de fato, a gente tem a banca publicada. E o que eu vi da pessoa que seleciona as questões de vocês primeiro lugar, ela tem vários artigos escritos sobre o menor, ou seja, com a menoridade, diminuição da idade penal. Repara, se ela trata da questão da culpabilidade, se ela traz menção à questão da diminuição da maioridade penal, significa dizer, então, que pode ser que caia alguma coisa relativa à culpabilidade e idade, tá? Então, primeira coisa que a gente vai pensar é isso. Segunda coisa, ela tem muita coisa escrita da lei de drogas. Então, eu vou pontuar algumas coisas com vocês que sejam importantes da gente falar no âmbito da lei de drogas, tá? Então, eu vi essa questão da idade, eu vi essa questão da lei de drogas. E a presidente da banca de vocês, que é a Paula Basílio, promotora de justiça, é uma promotora que trabalha na execução penal. Então, é aquilo, a gente só seleciona a questão daquela matéria que a gente se sente à vontade e gosta de trabalhar. As chances da gente ter alguma coisa que envolva execução penal podem existir, tá? Então, dentro das dicas que eu passei para vocês, vou falar de algumas coisas importantes, pontuar algumas coisas importantes. Vocês viram que eu botei 2 dicas de falso aí, porque faz muito tempo que não cai crime de falso, muito tempo mesmo. Então, é bem possível que a gente possa encontrar uma questão de crimes de falso. O que a gente faz no âmbito dos crimes de falso? Eu trabalho com vocês aspectos gerais dos crimes de falso, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouco dos aspectos gerais dos crimes de falso. A gente vai trabalhar um pouco o que diz respeito ao estupro, que também, questão de estupro volta e meia aparece. Eu vou trabalhar a pegadinha do estupro com vocês que tem aí, tá? E vocês viram que eu botei uma questão que vai envolver a extinção da punibilidade, tá? Então, eu fecho as dicas aí, funcionário público, que são crimes que não acontecem no Brasil, né? Os crimes funcionais, peculato, crime que a gente não costuma ver no Brasil, é difícil. Então, possivelmente cai. E o que a gente vai fazer? A gente vai pontuar os aspectos importantes que, com base neles, a gente acaba conseguindo trabalhar no âmbito do direito penal todos os crimes. Então, é uma fórmula específica, genérica, para a gente poder encaixar os crimes ali. Tá bom? Então, vamos começar? A gente vai começar a falar com relação à lei de drogas, aspectos importantes que podem aparecer para vocês na Lei 11.343 de 2006. Primeiro aspecto importante diz respeito ao artigo 28, tá? Então, a conduta do usuário de drogas, artigo 28. A gente sabe que houve uma despenalização da conduta do usuário. Repara, hoje estão mencionando nem despenalização, mas sim descarceramento da conduta do usuário. O que é isso? O indivíduo que tenha cometido uso de drogas,
exclusivamente uso, não pode ser preso. Então, aquele indivíduo que tenha cometido um crime do artigo 28, apenas o 28, não pode ser preso. Então, primeiro ponto que a gente vai ter é, aqui a gente tem um usuário e que a gente tem uma previsão de pena restritiva de direitos para o usuário. O que nós sabemos na regra geral das penas restritivas de direitos? Pela regra geral, elas são autônomas e substitutivas. Ou seja, elas substituem uma privativa de liberdade. Só que no âmbito do usuário de drogas, o usuário de drogas, ele não tem pena privativa de liberdade em momento algum. No caso do descumprimento de uma pena restritiva de direitos para o usuário, eu não vou aplicar a regra do Código Penal, tá? Então, com relação à pena restritiva de direitos, se o usuário descumprir a pena que foi imposta, o que vai acontecer? O legislador prevê uma bronca. É verdade. No caso do descumprimento de uma pena restritiva de direitos, o juiz vai, em primeiro lugar, trazer uma admoestação verbal, bonito nome, para bronca, tá? Então, no caso do descumprimento injustificado, a gente tem uma admoestação verbal. E ainda se ele não cumprir, então ele vai tomar uma bronca do tipo: ai, 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 titio quer saber por que você não cumpriu a pena restritiva. É uma bronca mesmo, tá? Então tá lá no artigo 28, parágrafo 6º. O descumprimento injustificado de uma pena restritiva de direitos acarreta uma admoestação verbal. E se ele insistir no descumprimento, é uma pena de multa. Então, o usuário de drogas, por uso exclusivo da droga, não pode ser preso. Nem se ele tiver o trânsito em julgado daquela sentença em que seja imposta uma pena restritiva de direitos para ele. Cláudia, qual é a relevância prática do usuário, então? A relevância prática é que se esse indivíduo tem contra ele uma sentença condenatória transitada em julgado, se ele cometer um novo crime, ele é o quê? Reincidente, isso aí. É a única relevância que a gente vai encontrar para a conduta do usuário. Bom, então, aqui, tudo bem? Como é que a gente vai diferenciar usuário, traficante e dependente? Para diferenciar o usuário do traficante, a gente tem o artigo 28, parágrafo 2º. Não é somente a quantidade que vai fazer a distinção entre usuário e traficante. Por quê? Porque a quantidade, quem garante que o cara não vendeu tudo e só ficou com um pouquinho? Ou quem garante que ele não comprou um monte para estocar, né? Então, apenas a quantidade não é determinante para a gente definir se o cara é usuário ou se o cara é traficante. Então, a gente vai ter as condições previstas no artigo 28. Ou seja, você vai verificar no 28, parágrafo 2º, primariedade, as circunstâncias em que aconteceu aquela prisão. A gente vai verificar. Então, o cara tem muito dinheiro trocado com ele. Normalmente ele é traficante. Mesmo ele tendo pouca quantidade, se ele tiver com muito dinheiro trocado, ele é traficante. Tá? Então, a gente vai trazer como pontos de distinção o que traz o 28, parágrafo 2º. Questão importante. O princípio da insignificância no âmbito da lei de drogas. Por que isso é importante? Porque o entendimento amplamente majoritário
é pela não incidência do princípio da insignificância na lei de drogas. Entendimento amplamente majoritário. Por quê? Porque tanto a quantidade serve para que eu venha ter um dos fatores para o usuário, quanto para o traficante. Além disso, aqui a gente tem um crime considerado de perigo. Eu não preciso comprovar que o cara ficou alucinado, por exemplo. Eu não preciso comprovar um dano à saúde pública para aquela situação se confirmar pelo uso ou pelo tráfico. Então, quando eu estiver diante de crimes de perigo, normalmente eu não reconheço o princípio da insignificância. Recentemente, o STJ reconheceu o princípio da insignificância com 6 quilos de droga. Não sei critério, tá? E isso daí foi minoritário. Então continua valendo o quê? Entendimento majoritário pela não incidência do princípio da insignificância. Ainda sobre a lei de drogas, você tem dois laudos que devem ser elaborados quando o indivíduo pratica tráfico de drogas ou quando ele é pego com drogas. O primeiro laudo é o chamado laudo de constatação. Então, o primeiro laudo é o laudo de constatação. Esse laudo de constatação é o laudo que vai trazer a materialidade do delito. Mas não basta o laudo de constatação. Eu tenho que ter também um outro laudo, que é o laudo definitivo. O laudo definitivo na lei de drogas é o laudo que vai constatar a potencialidade lesiva da droga. Então, o laudo definitivo vai verificar a potencialidade lesiva da droga. Por quê? Vamos supor que aquela droga tenha sido apreendida. É elaborado o laudo de constatação. Constata-se que ali era cocaína. Quando da realização do laudo definitivo, nota-se que aquela droga está com a validade vencida. Ou seja, não produz efeito entorpecente no sujeito ativo ou em qualquer outra pessoa. Então, nesse caso, eu não posso condenar o indivíduo se o laudo definitivo não atestar a potencialidade lesiva da droga. Cláudia, eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Porque a lei de drogas traz como bem jurídico tutelado a saúde pública. Se eu não tiver uma ofensa ao bem jurídico, que é a saúde pública, eu tenho o quê? Crime impossível. Eu não posso, então, punir o indivíduo se constatar que aquela droga ela não traz um efeito entorpecente na vítima. Beleza? São aqueles estalos que vêm na minha cabeça que pode ser que caiam. Essa questão do laudo é processo penal, tá? Mas vale a pena a gente fazer esse parênteses, óbvio, né? Porque quando eu vi que ela trabalhava com droga, que ela tinha muita coisa escrita sobre droga, a mulher da banca é defensora pública, são teses defensivas que a gente encontra no âmbito da lei de drogas, tá? Então, a ausência de um desses laudos vai ter que impor absolvição, porque se eu não tenho laudo de constatação, não tem materialidade do delito. Ah, Cláudia, mas o cara chegou, era fumaça pura. A polícia chegou, era uma nuvem sem fim. Mas ninguém achou droga. Tem crime? Não. Porque eu não tenho como elaborar o laudo de constatação. Tá? Não tem a materialidade do delito. Agora, na associação para o tráfico, eu preciso de materialidade? Claro que não. Até porque eu sequer preciso ter droga. Olha o nome. Associação para fins de tráfico. Na associação para o tráfico, eu tenho a norma prevista no artigo 35, em que ele traz como elementar
a associação estável e permanente de pelo menos 2 pessoas, tá? Então, no 35 é uma associação com o fim de traficar. Ele não precisa traficar, ele vai ter o fim de tráfico. A associação para o tráfico pela banca da OAB e corrente majoritária não é crime hediondo e já caiu numa segunda fase. Então, se liga, porque a associação do 35 não está no rol dos crimes hediondos, tá? Então, eu não tenho associação para o tráfico como crime hediondo. O hediondo, equiparado a hediondo, é o 33 caput, parágrafo 1º e o 34. Esses são os que são considerados hediondos. 33, parágrafo 4º. É o traficante bonzinho. É o tráfico privilegiado. O 33... Vou apagar, tá, gente? O tráfico privilegiado do artigo 33, parágrafo 4º, vai trazer para vocês o quê? O 33, parágrafo 4º, traz para vocês uma causa de diminuição de pena. Quando? Se o indivíduo for primário. Então, o 33, parágrafo 4º, traz o tráfico privilegiado. Quando ele vai ser reconhecido? Se o indivíduo for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, e nem integrar organização criminosa. Um anjo. Então isso aqui é uma causa de diminuição de pena. O que tem de importante para a gente trazer aqui? Quando na faculdade vocês estudaram que isso era crime hediondo. Mas o STF entendeu que esse crime não pode ser considerado hediondo. E havia uma súmula, que era a súmula 512 do STJ, que foi cancelada, tá? Então, o tráfico privilegiado, ou seja, o 33, parágrafo 4º, não é crime hediondo e a súmula foi cancelada, tá legal? Com relação ao reconhecimento disso daqui, o STJ já diz o seguinte: se eu tenho uma variedade de drogas, eu não posso reconhecer um tráfico privilegiado. Então, se o cara é pego com cocaína, maconha, eu não posso reconhecer um tráfico privilegiado, por exemplo. Então, o que eu acho que pode aparecer? Esse crime é considerado hediondo? Não é. Se ele não é hediondo, progressão de regimes vai levar em consideração o cumprimento de 1/6 da pena. Foi o que caiu na segunda fase da OAB, que pediu exatamente com relação ao 35. Não foi desse aqui. Tá? Fala. O taxista que faz o transporte da droga, primeiro, ele tem que saber que ele está transportando. É essencial. Os crimes da lei de drogas, de um modo geral, são considerados dolosos. Eu tenho modalidade culposa na lei de drogas? Tem. Existe um crime, que é prescrever culposamente a droga. Esse crime, ele tem a modalidade culposa. É o único, tá? E quem prescreve? Quem tem a habilitação para fazer, tá bom? Então é um crime próprio, e aí é um médico que ele vai prescrever culposamente a droga. É o único crime. Os demais, então o 33, ele não é possível de ser punido a título de culpa, ele só pode ser doloso. Onde eu quero chegar? Se o cara não tem conhecimento de que ele está transportando droga, ele não pode ser punido pelo 33.
Quanto ao taxista, se ele souber, o que você vai defender é que ele, naquela situação, ele tá no âmbito de um concurso de agente. Agora, se ele, naquele momento, ele trabalhou como um partícipe, você tem uma punição específica por 33, salvo engano, parágrafo 2º, tá? Então você vai ter uma pessoa ali que vai estar auxiliando no âmbito da droga, tá? Cuidado, por quê? Se você tiver adesão de vontades e divisão de tarefas, e a tarefa que tiver sido ao taxista transportar aquela droga e acabou, ele tá sendo punido por tráfico em concurso de agente, tá? Então toma cuidado com isso. O que você precisa se ligar aqui é no esqueleto, ou seja, 33, parágrafo 4º, que é o tráfico privilegiado. Ah, mas aí o taxista é primário, tem bons antecedentes. Naquele único momento é que ele agiu naquela situação de transportar a droga, ele não se dedicava a atividades criminosas, ele não integrava a organização criminosa. O que você vai defender pro cara? A diminuição da pena. Você vai defender pro cara que o crime não é hediondo. Legal? Tá? Então, com relação à lei de drogas, o último ponto que a gente vai falar é a distinção do usuário, dependente e traficante. Porque eu falei pra vocês que usuário e traficante, a distinção tá no 28, parágrafo 2º. Então a gente vai ver quantidade, o local onde se deu a apreensão da droga, ali, as circunstâncias em que aquilo aconteceu. Então você vai ter que olhar de um modo geral, tá? Agora, com relação ao dependente da droga, cuidado. Por quê? E aí, o artigo 45 vai trazer duas figuras para você. Então, presta atenção. O 45 da Lei 11.343, ele vai trazer aquele indivíduo que ele acaba ficando fora de si em razão de uma crise de abstinência da droga. Aquele indivíduo ficou fora de si porque teve uma crise de abstinência em virtude daquela dependência da droga e ele vem a cometer qualquer crime, tá? Então não é só crime da lei de drogas. Se aquele indivíduo entrar numa crise de abstinência e ele simplesmente resolver cometer algum crime em virtude daquilo, ele é considerado inimputável. Então, o primeiro indivíduo é o dependente da droga, que em virtude da abstinência dos efeitos da droga, comete um crime. Qualquer que seja o crime. Esse cara, ele recebe medida de segurança? Não. Tá? Ele é isento de pena, então ele vai ter uma isenção de pena, mas ele não tem medida de segurança. Ele é encaminhado para tratamento. Então, não é medida de segurança, aquelas que vocês aprenderam da medida de segurança, da internação, do tratamento ambulatorial, não tem isso. Aqui, ele não vai ter isso. Só que a gente tem uma outra figura, que é aquele indivíduo que em virtude, e aí agora eu não tenho mais abstinência dos efeitos da droga, é aquele indivíduo que ele não é usuário, que ele não é traficante, que ele não é dependente, mas em razão de caso fortuito ou força maior, acabou, em virtude dos efeitos da droga, ficando no momento da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Então, repara, nesse caso, em virtude de caso fortuito ou força maior, ele, no momento da ação ou omissão, em virtude dos efeitos da droga, ele estava absolutamente incapaz de entender aquilo que ele fazia. Preste atenção aqui. Ele precisa de tratamento? Não.
Foi um caso fortuito ou força maior. Exemplo, ele vai a uma festa, pede uma bebida, alguém joga droga na bebida dele e ele fica completamente fora de si. E por estar completamente fora de si, ele vai lá e comete um crime. Então aqui eu não tenho medida para ele nenhuma. Ele não tem nada, tá? Qual é a distinção que você vai ter que fazer e qual é o cuidado que você vai ter que ter? Se eu falar de álcool, a minha regra não tá aqui. É o do Código Penal. Não, o álcool não tem medida de segurança, ele tá lá no Código Penal. Então, se a consequência no âmbito do álcool, a isenção de pena tá no Código Penal. Então, se a gente tem uma embriaguez em decorrência de caso fortuito ou força maior, a gente vai ter ali, então, a regra do Código Penal. E a embriaguez patológica? A regra do Código Penal. Qual é a patológica? É que é uma doença. Nesse caso, ele vai ser tratado tal como o 26, mas hoje não se aplica a medida de segurança para ele. Tá? Então, ele tem um tratamento que ele vai ser encaminhado para tratamento. Você não pode colocar esse cara para ser internado em razão de uma medida de segurança se ele não tem um problema psicológico. Ele precisa de um tratamento específico em virtude do álcool. Tá bom? Bom, vimos essa questão. A gente vai agora trabalhar o primeiro ponto que eu coloquei para vocês, que foi com relação ao crime de estupro. Ação penal no crime de estupro. Cuidado com as asneiras que às vezes a gente vê andando por aí, tá? O 225 do Código Penal traz a ação penal nos crimes sexuais. Então, o artigo 225 do Código Penal diz que nos crimes contra a dignidade sexual, ou seja, ele fala assim, nos crimes previstos nesse título, a ação penal é pública, condicionada à representação. Então, o 225 caput traz a regra para os crimes de estupro e os demais crimes contra a dignidade sexual. A regra é que a ação penal seja pública, condicionada à representação. Crítica. Vamos supor que, em virtude da prática de um estupro, a vítima venha a morrer. Qual é a ação penal que a gente vai aplicar aí? 225. Só que na pública condicionada à representação, a gente sabe que a representação é uma condição de procedibilidade, não é isso? Então eu só posso ajuizar a ação penal, o MP só pode ajuizar a ação penal se essa condição de procedibilidade for satisfeita. Então, aqui existe um prazo decadencial de 6 meses de quando eu souber quem é o autor do fato. Então, prazo decadencial de 6 meses. Quem pode representar? A vítima, representante legal e os sucessores. Quem são? É o CAD. Então, a gente vai ter cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Tá? Então, quem pode representar é o CAD. Vítima, representante legal, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Tudo bem? Vamos que essa pessoa que tenha sofrido estupro não tenha ninguém na vida. Pode acontecer? Óbvio. Pai e mãe já morreram, não tem irmão, não casou. E aí? A morte da vítima, nesse caso, constitui uma causa de extinção da punibilidade. Essa regra é criticada pra caramba, mas isso acontece. Tá? Então, eu não posso trazer outra solução e eu não posso fazer nenhuma interpretação extensiva aqui, eu não posso fazer analogia,
porque qualquer tipo de analogia aqui vai ser imalampada. Acho que vocês ainda não tinham se tocado para isso. Não importa, porque se a ação penal é pública condicionada à representação, eu tenho que satisfazer essa condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação penal. Se a condição de procedibilidade não for satisfeita no prazo decadencial de 6 meses, a decadência é uma causa de extinção da punibilidade. Artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Então, o que vai acontecer? A vítima é sozinha no mundo. Ela sofre um estupro e morre. Nesse caso, como é que vai ser? Não tem o que fazer. Então, aqui a gente tem um primeiro exemplo da morte da vítima como causa de extinção da punibilidade. Nós temos um segundo... isso que eu estou passando para vocês são as correntes majoritárias e as correntes da OAB. Tem controvérsia? Óbvio, mas vocês estão fazendo uma questão de múltipla escolha. Segundo, vocês não vão ser advogado do diabo, pelo amor de Deus. Então, ali, o que você vai fazer para defender os interesses do estuprador? Nesse caso, você vai sustentar que houve uma extinção da punibilidade. Segunda situação. Oi. E se a vítima não quiser ser representada pelo pai, por exemplo, pelo irmão? Preste atenção. Se ela não quiser que seja representada, não vai ter representação, você não tem, é uma decadência normal, porque é uma consequência normal. A vítima tem que querer ser representada. A questão aí que a doutrina sustenta é que o legislador deu mole, porque nessa situação, o que a gente acaba tendo? Uma situação de impunidade. Num crime onde eu tenho um bem jurídico protegido, uma dupla objetividade jurídica, que um é a dignidade sexual e o outro, a vida. Num crime com dupla objetividade jurídica, eu não poderia nunca permitir uma extinção da punibilidade no caso de morte. E eu não tenho como suprir isso. Então, muitos autores criticam isso. Existe controvérsia? Existe. Tá? Não vou dizer para você que seja unânime não, mas para você, nesse caso, é um exemplo. Eu não posso chegar aqui e falar assim, não, mas veja bem, eu vou sustentar a regra da ação penal no crime complexo, que é o que está no 101. Eu não vou poder dizer para você sustentar isso. Por quê? Primeiro que eu tenho regra específica. Segundo que você está fazendo para ser advogado. Foi o que eu falei, eu não posso falar para você vai ser o advogado do diabo. Porque se eu mandar você usar a regra da ação penal no crime complexo, eu vou dizer que essa ação penal é pública e incondicionada. Entendeu? Tá? Existe controvérsia, mas se você for questionado, essa não é a corrente que você vai adotar. A não ser que você não tenha opção. A não ser que... Mas eles não vão fazer isso. Isso é fato. Tá? E o segundo exemplo da morte da vítima como causa de extinção da punibilidade vai acontecer nos casos de ação penal privada personalíssima. Então, a gente vai ter na ação penal privada personalíssima a gente tem apenas um legitimado para propositura da ação penal. Quem vai ser o legitimado nesse caso? Só a vítima. Qual é o exemplo que eu tenho de ação penal personalíssima? É o artigo 236 do Código Penal. Então, o exemplo de ação penal privada personalíssima que a gente tem é o 236 do Código Penal. O que diz o artigo 236? Induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento. Então, é um crime contra a família em que você vai ter alguém que vai induzir outra pessoa a um erro no âmbito do casamento. Então, a gente vai ter o seguinte... Somente, e aí é onde você vai ter a dica da ação penal privada personalíssima. Ele fala assim, a ação penal depende de queixa do contraente enganado. Então, o otário morreu. O contraente enganado morreu. Tá? Nesse caso, a morte da vítima, que é o que está no parágrafo único, é uma causa de extinção da punibilidade. Tá legal? Pode cair? Já caiu numa prova da Defensoria Pública lá do Rio de Janeiro. Então aqui a morte da vítima é uma causa de extinção da punibilidade e isso é incontroverso, tá bom?
Então, o que tem a discussão é do estupro. Bom, só que a gente vai ter uma outra pegadinha e cuidado com o parágrafo único do 225. Por quê? Porque o parágrafo único do artigo 225 diz para você que se eu estiver diante de vítima menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, por que a pegadinha existe aqui? Porque você associa isso aqui só ao vulnerável. Só que não. Por quê? Se eu tenho uma vítima menor de 18 ou pessoa vulnerável, a ação penal vai ser pública e incondicionada. Tá bom? Então, olho nisso aqui. Tá? Porque muita gente fala vítima vulnerável. E quem é o vulnerável? É aquele que é o menor de 14 anos, não é verdade? Ou alienado ou débil mental ou que não possa oferecer resistência. São aquelas pessoas que a gente vê no 217A e 217 parágrafo único. 217A, parágrafo 1º. O problema que a gente encontra aqui é que eu não tenho só para o vulnerável. Eu tenho para vítima menor de 18 anos. Legal? Se liga, porque isso é questão que é super a cara da OAB. Tá? É muito a cara da OAB cobrar um negócio desses aqui. Tudo bem? Foi? Bom, vimos, essa foi a primeira que eu coloquei, que eu expus aí para vocês. A outra que eu queria colocar para vocês é no âmbito dos crimes de falso. Então, quando a gente trabalha no âmbito dos crimes de falso, a partir do artigo 289 do Código Penal, nós temos os crimes contra a fé pública, tá? Bom, o que tem de importante para a gente encaixar quanto aos crimes contra a fé pública? Em primeiro lugar, os crimes contra a fé pública são todos cometidos a título de dolo, tá? Então, primeira observação, os crimes contra a fé pública são todos cometidos a título de dolo. Segunda observação, os crimes contra a fé pública têm um sujeito passivo que é a coletividade. O crime não é direcionado a uma pessoa específica. O crime, ele é um crime contra a coletividade. Por isso o nome fé pública, tá? Terceira observação. A gente vai ter alguns requisitos e aí a gente vai falar do crime de moeda falsa, que é o crime do artigo 289. O crime de moeda falsa, ele não é só a moedinha, não. É o papel moeda. O crime de moeda falsa vai ter duas pegadinhas. Primeira delas é aquele que vai falsificar a moeda, tá no 289, que é a moeda falsa. Aquele indivíduo que também pega e coloca a moeda para circular sabendo da sua falsidade, então um falsificou e o outro foi lá, recebeu aquela moeda e colocou para circular. A gente também tem moeda falsa, então não precisa ser só o falsário. Só que a gente tem o parágrafo 2º do 289, que diz o seguinte: você recebeu a moeda falsa, e você percebeu que aquela moeda era falsa. Então você estava de boa fé e você recebeu a moeda falsa. Então você viu que a nota era falsificada. Tá? O que você fala? É ruim de eu ficar no prejuízo, hein? E aí você pega e restitui a circulação. Você comete crime também de moeda falsa. É o 289, parágrafo 2º. O crime do artigo 291. Então, o 289 é a moeda falsa. O crime do artigo 291
se chama petrechos para falsificação de moeda. O legislador já pune isso aqui como um crime consumado. Então o legislador, ele vem aqui e pune um indivíduo que tenha maquinismo, instrumentos para falsificação de moeda. Ele já vai punir essa conduta como um crime consumado, que é o crime do 291. Repara, basta ele ter um maquinismo para falsificação da moeda. Então, se ele possui o maquinismo, se ele possui instrumentos, se ele possui material para falsificação, ele já vai ser punido pelo crime consumado do artigo 291. Isso torna um crime qualificado já, né? Que? Não, isso aqui é um crime autônomo. Tá? Agora, repara, ele tem o maquinismo 291. Agora, se ele pegar aquele maquinismo e falsificar a moeda, ele vai ser punido só pelo 289. Tá? Só pela moeda falsa. Ele só vai ser punido pelo 291 se ele apenas possuir o maquinismo, se possuir os instrumentos, mas falsificou, o 291 é um tipo subsidiário e ele só vai ser punido pelo 289. Tá bom? Bom, a gente vai ter aqui, pela regra, e aí cuidado, esses crimes são da competência da Justiça Federal, via de regra e calma. Então o cara foi lá, falsificou moeda, crime dele, competência da Justiça Federal. Mas vamos supor que esse indivíduo, ele tenha falsificado de forma grosseira uma moeda. Tá? Então ele falsificou uma nota de forma grosseira. É porque eu não trouxe, eu tenho umas notas falsas. E aí, não é para passar para ninguém não, mas é para mostrar para vocês a falsificação grosseira. Então eu tenho uma boa falsificação e eu tenho uma moeda falsa. Bem falsa, que você não consegue constatar. A falsificação, quando ela é grosseira, e é muito engraçada a nota falsa que eu tenho, porque a grosseira, quando é uma nota de R$50, que quando você coloca a marca d'água na luz, você vai olhar. Vocês lembram uma senhora que resolveu restaurar um santinho na igreja, um quadro, e aí ficou igual uma carranca? Vocês lembram disso? A marca d'água dessa nota que eu tenho, quando você bota, é igual a carranca. É bem engraçado, assim. Então você vê que realmente ali é uma falsificação grosseira. A própria textura da nota é bem diferente da nota normal. Então, assim, só de você segurar, você já percebe que ela é grosseira. Mas repara, a falsificação grosseira, e aí anota isso. Quando você tem uma falsificação grosseira, a falsificação grosseira, ela não é hábil para o crime da falsificação de moeda. Mas, vamos supor que eu fui no supermercado, cheguei no caixa do supermercado e consegui realizar uma compra. A moça estava lá em Alfa, não checou aquela moeda, recebeu a nota e eu consegui dar um golpe. O crime que eu cometi qual foi? Estelionato. Tá? Por quê? Aquela nota era uma falsificação grosseira. Consegui que aquela nota fosse colocada em circulação. Consegui porque eu enganei uma pessoa. Qualquer pessoa mais atenta pegou aquela nota e percebeu que aquilo dali era falso. Então eu não tenho um crime contra a fé pública. Eu tenho um crime de estelionato. Porque ele não era capaz de enganar uma coletividade. Entenderam o alcance disso? Se eu não tenho um crime contra a fé pública, quem julga? Quem vai julgar o estelionato? Justiça Estadual. E tem súmula, salvo engano, 73 do STJ. Só peço para vocês checarem aí. Tá? Então, quando você encontrar uma situação de falsificação grosseira, a falsificação grosseira afasta o crime de falso. Então ele não pode ser punido pelo crime de falso, porque o crime de falso, ele é de competência da Justiça Federal. Então ele não vai ser punido pela moeda falsa. Agora, se ele conseguiu, mesmo tendo uma falsificação grosseira,
obter uma vantagem patrimonial, eu tenho o crime de estelionato. Competência da Justiça Estadual. Vocês conseguiram ver? Súmula 73 mesmo? 73 do STJ, tá? Presta atenção nisso, porque eles adoram uma súmulazinha. Então, pode ser que caia alguma coisa nesse sentido, porque já tem um tempinho que não cai crime de falso. Eu especificamente estou falando da moeda falsa, mas agora a gente vai falar da falsificação de documento como um todo. Tá legal? Uma vez caiu num exame de ordem, já faz um tempo, caiu num exame de ordem uma questão que envolvia um indivíduo querendo fazer uma brincadeira com um amigo, pegou um diploma e falsificou o diploma. Isso caiu numa questão de segunda fase. Pode cair para vocês? Claro. Falsificou o diploma. Olha só o que a questão dizia. O indivíduo, querendo fazer uma brincadeira com um amigo, falsificou o diploma. E o amigo percebeu a falsificação. Repara, ele pode ser punido pelo crime de falsificação de documento? Primeiro, havia dolo em ofensa ao bem jurídico tutelado, que é a fé pública. Ele não queria ofender uma coletividade. Então eu não tenho como punir esse indivíduo, nesse caso, por o crime de falsificação de documento. Então, primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é, de um modo geral, os crimes de falso. Então, a gente vai trabalhar a partir do 289, crimes contra a fé pública. A gente vai agora falar lá no 297, 298 e 299. Os crimes de falso, então, 297, 298 e 299 em especial, a gente vai ter as falsificações de documento. Então, o que é documento? Documento é aquilo que vai ser escrito, tá? Pode ser tanto escrito à mão quanto digitado. Algo que tenha relevância probatória. Então, é aquilo que vai ser possível de produzir prova em um processo. Fotografia é documento? Olha o conceito que eu falei. Escrito, à mão ou digitado. Fotografia é documento? Então, se eu pegar e danificar, por exemplo, uma fotografia, crime de dano. Quis adulterar uma fotografia, crime de dano. Não entra como crime de falso, porque fotografia não está no conceito de documento. Dentro do conceito de documento, a gente tem o chamado documento público e o documento privado. Ou o documento particular, melhor assim. Documento público pode ser de três formas. A gente tem o formalmente público e substancialmente público. Então ele é formalmente e substancialmente público. O que é isso? Ele é formalmente público porque ele é elaborado por um funcionário público. E ele é substancialmente público porque o conteúdo dele é conteúdo de direito público. Então, esse aqui é o documento público por excelência, não tem nem o que discutir. Exemplo, uma identidade é um documento público, formalmente público, substancialmente público. Por quê? Elaborado por um funcionário público com conteúdo de relevância de interesse público. Tá? A gente vai ter o documento que pode ser formalmente público, porque ele é elaborado por um funcionário público, mas substancialmente privado. Quem pode ser? É aquele que vai ter um interesse privado envolvido. Quem pode ser esse? Uma escritura pública de compra e venda de imóvel. O interesse que eu tenho ali é um interesse totalmente privado. Mas por que ele é um documento público? Porque quem elaborou? Um funcionário público. Agora, olha onde cai. O documento público que a gente chama de documento público por equiparação.
Quem é o documento público por equiparação? É aqui que a galera erra e você vai acertar. O documento público por equiparação é o título de crédito transmissível por endosso. Quem é? Rebeca, socorro. Quem é o título de crédito transmissível por endosso? É o cheque. Ó, se eu sei, vocês têm que saber. Empresarial, o que eu sei, vocês têm a obrigação de saber. Porque a única coisa, a matéria que eu não sei é absolutamente quase nada. Então, se eu falar que eu sei, é porque isso aí vocês têm obrigação. Cheque. Duplicata. Os títulos de crédito, de um modo em geral, são os títulos de crédito transmissíveis por endosso. Cheque é documento público por equiparação para o direito penal. Agora, vocês querem ver pior? O testamento particular é documento público por equiparação. Por quê? Porque está na lei. Então, o artigo 297, salvo engano, parágrafo 2º ou parágrafo 3º, me socorram, o 297, um desses parágrafos aí, traz o documento público por equiparação. E o testamento, olha o nome, que maldito, testamento particular. Na hora, quando você bate o olho, você fala assim, é documento público. Tá? Então, título de crédito transmissível por endosso, testamento particular, isso é considerado documento público. E quem é documento particular? É o conceito mais difícil de todos. É o que não é documento público. Tá? Então, você faz por eliminação. Tudo aquilo que não estiver enumerado como documento público, dentro desse conceito aqui, é documento particular. Cláudia, a cópia autenticada de um documento. Cópia autenticada de documento, é documento público ou particular? Depende de onde tiver acontecido a falsificação. Se a falsificação foi o papel, é falsificação de documento particular. Agora, se a falsificação recaiu sobre a autenticação, é documento público. Isso, gente, é requinte de crueldade se cair. Tá? Eu não acredito que isso vai ser cobrado de você. Mas o testamento particular eu já vi. Tá? Bom, a gente sabe que o crime de falso, ele pode ter a falsidade material, e aí você também costuma se confundir, costumava. A gente sabe que existe a chamada falsidade material e a chamada falsidade ideológica. Quando a gente fala em falsidade material, a gente está se referindo aos elementos extrínsecos do documento. De novo, o que é isso? Elementos extrínsecos do documento é a forma do documento. É aquilo que você consegue fazer através de uma prova pericial. Então, através de uma perícia, você vai conseguir constatar que aquele documento é um documento falso. Tá? Então, se você tem uma falsidade material, você vai estar diante de elementos extrínsecos do documento. A falsidade material pode ser uma falsidade total, parcial ou alteração. Então, a gente vai ter uma possibilidade de falsidade total, parcial ou alteração. Falsidade total, tudo é falso. Tudo é falso. Então, o cara pega o espelho de uma carteira de habilitação. Eu vou pegar a minha carteira para vocês conseguirem entender melhor. E aí, ele que tá filmando, dá o zoom aí. Eu vou... Coitadinho, vou botar o problema para ele. Então, olha só. Vou pegar minha carteira de habilitação, que ela é fácil da gente tirar. E aí, o que que acontece? Isso aqui a gente chama de espelho de uma carteira. Tá? Repara que no espelho da carteira de habilitação, vamos supor que eu tenha falsificado tudo, inclusive esse papel. Eu tenho uma falsificação total. Falsifiquei tudo. Vamos supor que eu tenha conseguido espelhos verdadeiros e eu preenchi. Eu não sou funcionária pública e eu preenchi. Nesse caso,
eu tenho a chamada falsidade material parcial. Tá legal? Então, eu não sou funcionária pública, eu não tenho competência para preencher esse documento e eu peguei, consegui o espelho e preenchi. Eu cometi uma falsidade parcial. O espelho é verdadeiro, tá? Agora, se o espelho é falso, tudo é falso. É falsidade total. E quem é a alteração? Eu nasci, vamos supor, no ano de 1983. Tá? Vamos supor, porque já tá bem distante de mim. Mas eu nasci no ano de 1983, que é mais fácil da gente falsificar. O que acontece? Eu quero mentir a minha idade porque eu vou participar de uma competição em que, na verdade, eu precisava ser mais nova. Então eu peguei o documento, vim aqui, ó, no 1983, e o que eu fiz? Emendei e virou 8. Isso é alteração. Entenderam a diferença? Então, eu tenho a falsidade total, eu tenho a falsidade parcial e eu tenho a alteração. Tá? Então vamos nós. Uma pessoa pegou e subtraiu um cheque em branco. Aquela pessoa foi lá e preencheu aquele cheque e falsificou a assinatura. Eu tenho uma falsidade material. Por quê? Se eu fizer um exame, uma perícia naquele cheque, eu constato que ele é falso. Então eu tenho uma falsidade material. Legal? Agora vamos supor que eu tenha conseguido um cheque, que você me arrumou o cheque, preencheu o cheque, você assinou e falou assim: Cláudia, eu não sei o valor. Preenche esse cheque, então, com o valor. Então o cheque é verdadeiro, a assinatura é verdadeira, e aí você foi lá e preencheu o valor. Nesse caso, o que aconteceu? Eu abusei do meu direito de preenchimento. Você mandou eu preencher com 1.000, eu preenchi com 30.000 e descontei o cheque para mim. Então, numa situação dessas, eu abusei do meu direito de preenchimento. Um exame grafotécnico ia conseguir constatar a falsidade desse cheque? Não. Então, eu não tenho a falsidade material, eu tenho a falsidade ideológica. Na falsidade ideológica, a falsidade, o falso vai recair sobre os elementos intrínsecos do documento, ou seja, com relação ao conteúdo do documento, tá? Então presta atenção, porque na falsidade material eu tenho a variação de falsificação de documento público 297. Falsificação de documento particular 298. E na falsidade ideológica? Eu não tenho crimes diferentes. A falsidade ideológica é o 299. Na falsidade ideológica, eu não tenho essa distinção no caput, eu tenho no parágrafo. Então, falsidade material, prova pericial constata que aquele documento é falso. Falsidade ideológica, a falsidade material, a perícia não vai conseguir fazer. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que buscar outros meios de prova para constatar que o conteúdo daquele documento é falso. Então, na falsidade ideológica, eu tenho problema quanto ao conteúdo do documento. Tudo bem? Uso de documento falso. Se eu falsifiquei o documento e usei, eu cometo 2 crimes? Não. Eu falsifiquei e usei um crime. Eu respondo pelo crime de falsificação de documento. E o uso é pós-factum impunível, exaurimento do crime. Tá? Então, eu falsifiquei e eu usei o documento. Eu respondo apenas pela falsificação, porque o uso é exaurimento do crime. Mesmo que esse uso te trouxe alguma vantagem econômica. Calma. Aí agora a gente vai falar da súmula 17.
A súmula 17 do STJ, ela vai trazer o quê? Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, fica por ele absorvido. O que é isso? Eu falsifiquei um documento para obter uma vantagem patrimonial. Então, falsifiquei, usei o documento para exclusivamente conseguir uma vantagem. O que diz a súmula 17? Nesse caso, eu não estou objetivando fazer uma ofensa à fé pública. Eu quero apenas obter uma vantagem patrimonial, eu quero dar um golpe em uma pessoa. Então, qual é o meu crime? Estelionato. Os crimes de falso vão ficar absorvidos. Olha o que ele fala. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, fica por ele absorvido. Agora, vamos supor que eu tenho documentos que eu falsifiquei e eu uso isso para praticar vários golpes. Nesse caso, eu posso aplicar a súmula? Não. Porque eu estou trazendo uma ofensa, aí sim, também à fé pública. Tá? STJ, súmula 17 do STJ. Bom, com relação, então, falamos do falso, falamos do uso. Quanto ao uso, cuidado, porque eu só tenho crime de uso de documento falso. Então a gente já viu o seguinte, se o cara falsificou e usou, eu não tenho uso de documento falso, eu só tenho falso. Então o uso sou eu pegar um documento falsificado, que não tenha sido falsificado por mim, e eu usar aquele documento. Bom, eu tenho que fazer uma distinção e aí entra outra pegadinha. Por quê? Eu só vou poder cometer o crime de uso de documento falso se aquele documento que eu estiver usando, na verdade, for mostrado espontaneamente por mim. Então, eu falsifiquei o documento, fui numa loja, fiz uma compra e mostrei aquele documento falsificado. Eu mostrei, eu usei aquele documento falso. Eu cometi o crime de uso de documento falso. Tá? Por que eu tô falando isso? Tô andando na rua. Eu sou obrigada a andar com identidade? Eu sou obrigada a andar de carteira de identidade? Com carteira de identidade? Então, se eu for instada a mostrar um documento e eu estiver com um documento falso, eu não cometo crime. Por quê? Porque para eu ter o crime de uso de documento falso, eu dolosamente mostrei o documento. Se eu fui instada, eu não fui voluntária, eu não mostrei voluntariamente aquele documento, eu não tenho o crime de uso de documento falso. Agora, cuidado, porque existem os documentos que nós chamamos de documento de porte obrigatório. Quem é o documento de porte obrigatório? Uma carteira de habilitação. Eu estou dirigindo, eu tenho que ter a habilitação, tá? Eu tenho que andar com o original da habilitação. Então, a habilitação, quando você dirige, é um documento de porte obrigatório. Se eu for parada numa blitz e eu estiver com uma habilitação falsa e eu mostrar a minha habilitação, eu cometo o crime de uso de documento falso? Cometo. Porque nesse caso, o meu documento é de porte obrigatório. Beleza? Foi? Olha quanto troço que a gente tem no âmbito dos crimes de falso que podem aparecer para vocês, que já tem tempo que isso não cai e pode ser que apareça. Então a gente matou aí muita coisa, tá? Bom, falando agora pra gente encerrar, com relação aos crimes funcionais. O que a gente tem de importante para falar dos crimes funcionais? Primeiro lugar, o conceito de funcionário público está no 327 do Código Penal. Então a gente vai ter o conceito de funcionário público previsto no caput do 327. Aquele que, transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, nesse caso, a gente vai estar diante de um crime do 327, um conceito geral de funcionário público. Só que a gente vai ter o conceito do funcionário público por equiparação. E é ele que vai cair na tua prova, não é o do caput. Porque o do caput é aquele que exerce transitoriamente ou sem remuneração, cargo, emprego ou função pública. Para você é o bom senso, é o seu conceito que você aprendeu no direito administrativo do funcionário público. O problema não está aí. O problema é o parágrafo 1º.
Porque o funcionário público por equiparação é aquele funcionário de paraestatal. Quem é a paraestatal? Empresas públicas, sociedades de economia mista, integrantes do Sistema S. Esses, então, o Senai, CETIC, SESC, isso daí tudo é paraestatal. Agora, olha só onde está o problema. Ou empresa contratada ou conveniada que venha a exercer uma atividade típica da administração pública. Quem é? Então vamos pensar o seguinte, você tem uma concessionária de serviço público, tá? Então você tem uma concessionária que ela administra uma rodovia e tem pedágios, beleza? O funcionário do pedágio dessa empresa, quem é? Funcionário, no âmbito do direito como um todo, ele é empregado da pessoa jurídica. Concordam? Agora, para o direito penal, ele é funcionário público por equiparação. Se esse cara se apropria do dinheiro do pedágio, quem ele é? Que crime que ele vai cometer? Peculato. Porque ele é funcionário público por equiparação. Então, se ele trabalha em concessionária de serviço público, permissionária, parceria público-privada. Agora, não é qualquer um. Ele vai ter que exercer uma atividade típica da administração. O que é uma atividade típica da administração? Atividade fim. Transporte, coleta de lixo, iluminação pública. Então, o funcionário da concessionária de energia elétrica, para efeitos penais, ele é funcionário público por equiparação. Uma vez caiu na prova do OAB, e ó, gente, isso aí já tem muito tempo, foi lá para 2005, 2006, do cobrador do pedágio. E o mundo errou. O cobrador do pedágio se apropriava do dinheiro do pedágio que vinha para ele. Todo mundo colocou apropriação indébita, e não é. É peculato. E foi numa prova do OAB. Tá? Vamos lá. Agora a gente vai falar do 30. Fala você. Nesse caso, funcionário da autarquia. Funcionário público por equiparação. Também. Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Esses caras todos são considerados funcionários públicos. Para efeito penal. Cuidado, tá, gente? Direito penal. Esquece o subdireito. Tá? Só vale a gente aqui. Agora, ela perguntou, e quem pratica o crime junto? A gente vai ter a regra do artigo 30 do Código Penal. Em primeiro lugar, a gente viu que o concurso de agentes, ele vai exigir adesão de vontades e divisão de tarefas. Então, a gente sabe que todos aqueles que concorrem para a prática do crime incidem nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade. Então, todo mundo que concorre para o crime responde pelo mesmo crime. O que diz o artigo 30? Cuidado com essa droga dessa redação do 30, porque você, a partir de agora, vai ler o 30 da seguinte forma. Se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal quando elementares do crime. O que vai acontecer? Funcionário público é uma elementar do crime funcional? É uma elementar? É. Ela é pessoal? Então ela vai se comunicar a coautores e partícipes. Significa dizer que, se um particular agir em adesão de vontades e divisão de tarefas com um funcionário público, presta atenção agora, sabendo da condição de funcionário. Porque se ele não souber, ele vai responder pelo peculato? Não. Então, se ele souber da condição de funcionário, como funcionário público é uma elementar de caráter pessoal, ela vai se comunicar com autores e partícipes. O que a gente tem de importante no crime de peculato para a gente falar?
O crime de peculato hoje é um crime muito moda. O crime de peculato, para que o funcionário público responda pelo peculato, aquela condição de funcionário tem que ser utilizada para ele obter a vantagem. Tá? Então, para que o funcionário público venha a cometer o crime de peculato, aquela condição de funcionário tem que ser utilizada em favor dele. Se ele chegar na repartição e ele tiver que arrebentar as janelas, se ele tiver que entrar lá, se ele tiver que procurar o dinheiro, se ele tiver que procurar aquilo que ele precisa, ele cometeu peculato? Aquela condição de funcionário não valeu de nada. Aonde pode aparecer a pegadinha? Ele só coloca que o cara é funcionário público. Mas o cara não se vale da condição de funcionário. Isso já caiu numa segunda fase também. E aí você vai falar assim, mas Cláudia, você fica falando pra mim questão que cai na segunda fase, por quê? Porque muitas vezes eles repetem no exame seguinte aquilo que de alguma forma apareceu na segunda fase. Tá? Então, toma cuidado. Por quê? Porque às vezes você vai ter uma situação na qual o indivíduo ele vai de alguma forma ser funcionário, mas não vai se valer daquela condição. Então ele não pode responder pelo crime funcional. Tá? Para finalizar, total agora, princípio da insignificância nos crimes contra a administração. Matéria hoje sumulada. Súmula 599 do STJ diz que eu não aplico o princípio da insignificância aos crimes funcionais. Por quê? Eu não aplico porque o que eu protejo não é o patrimônio. Eu protejo os princípios da administração pública, principalmente a moralidade. Então, nos crimes funcionais, segundo o STJ, eu não aplico o princípio da insignificância. Por que segundo o STJ? Porque o STF já pensou diferente. Só que hoje está sumulado. Então eu não acredito que eles venham a cobrar a posição do STF tendo súmula, tá? Então, o STJ estabelece que eu não aplico o princípio da insignificância nos crimes funcionais. Por quê? Porque eu protejo os princípios e não o patrimônio específico. Tá bom? Além disso, se eu estiver diante de um crime de descaminho, lembra do valor? R$20.000. Contrabando, eu aplico insignificância? Não pode. Por quê? Porque no contrabando, o que a gente tem de proibido? A mercadoria em si, o produto em si. Então, não há a possibilidade de eu aplicar aí o princípio da insignificância. Legal? Bom, vocês viram que, propositalmente, eu não falei de crime patrimonial, porque vocês vão me aturar de novo no sábado. E aí, no sábado, eu vou varrer pontos que eu entenda relevantes que possam cair para vocês. O que eu peço? Lá no meu canal, vocês deem uma olhada, porque eu tenho aula de reincidência de novo, que vale a pena você assistir, e eu tenho aquela aula de aplicação da pena, que vale a pena você assistir. Tá? 599 do STJ. Tá bom? Gente, muito obrigada.